Olá pessoal, vamos começar então a segunda videoaula sobre as demonstrações contábeis. Conforme eu já havia comentado na primeira parte, primeiro a gente abordou as demonstrações sobre focos do CPC 26 e agora nós vamos tratar as nossas demonstrações contábeis com base na Lei 6.404 e com base também nos aspectos relacionados ao que traz o CPC da estrutura conceitual sobre alguns aspectos que devem ser considerados na contabilidade de uma forma geral, em especial nas demonstrações, porque elas geram as informações importantes para a empresa. Bom, em primeiro lugar, lembrando que um fato que é bastante importante, no Brasil nós temos a Lei 6.404, que é de 1976, que sofreu alterações em 2008 e 2009, com a Lei 11.638 e com a 11.941. Essas modificações alteraram, o formato e as demonstrações a serem apresentadas e, agregado a isso, nós tivemos o processo de convergência às normas internacionais que trouxeram, então, os CPCs para a contabilidade no Brasil, e ajustando e qualificando as normas contábeis de contabilidade. O CPC 26, ele é baseado na norma internacional, então ele traz algumas características, mas necessariamente ele não é igual à legislação brasileira. Então, essas normas, elas tentam se convergir, mas em alguns momentos elas têm alguns conflitos, porque o CPC ele é atualizado frequentemente, de acordo com a norma internacional, e a lei federal é uma lei de 1976 que tem uma dificuldade assim, para ter atualizações frequentes, porque ela depende de aprovação no Congresso Nacional, e isso é bastante moroso, enquanto que o CPC está em frequente atualização. Só que, assim, o profissional de contabilidade ele tem que obedecer ao CPC, que se reflete na forma de norma contábil, e tem que também atender o que está estabelecido na lei federal. Então, a gente tem que entender os dois lados e aí adaptando e ajustando a apresentação das informações de acordo com o momento que se apresenta e a necessidade de informação que a empresa precisa produzir. Então, em função disso, a gente vai sempre falar sobre esses aspectos em cada demonstração, porque em algum momento ela vai ser mais exigida sob o aspecto da lei ou da norma, e isso faz parte, o profissional de contabilidade ele tem que viver e se habituar com essa situação. Bom, pontualmente sobre a Lei 6.404. Então, a Lei 6.404, ela define que devem ser apresentados o balanço patrimonial, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado quando a companhia for aberta. Então, vocês vão ver que algumas coisas são convergentes e outras têm um pouco de diferença. Então, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração de fluxo de caixa e do valor adicionado, elas são iguais ao que está no CPC. Só que o CPC, além disso, ele coloca a demonstração do valor, a demonstração do resultado abrangente, que não é prevista pela lei federal. Então, o profissional de contabilidade precisa elaborar em função do CPC, mas não precisaria em função da Lei 6.404. Outra diferença que tem é que a demonstração de lucro ou prejuízo acumulados ela não é prevista no CPC, porque no CPC prevê a demonstração de mutações de patrimônio líquido. Nesse aspecto, a Lei 6.404, ela prioritariamente ela fala que a empresa pode elaborar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, mas se ela elaborar a demonstração de mutações de patrimônio líquido, ela fica dispensada a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, na verdade, isso é próximo, ela dá uma opção que o CPC não tem. Mas a gente vai ver durante a disciplina, a gente vai trabalhar essas duas demonstrações. Então, nós vamos ver a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e vamos ver a demonstração de mutações de patrimônio líquido, para saber qual é a diferença de uma para outra e por que o CPC exige uma e por que exige a outra. Isso a gente vai, durante a disciplina, trabalhar em módulos específicos sobre isso. A questão principal é a gente entender quais são as demonstrações que devem ser elaboradas pela empresa, considerando os dois aspectos. Além disso, deve-se observar a questão das notas explicativas. No CPC, a nota explicativa ela aparece como se fosse um demonstrativo contábil, ela tem que ser elaborada como fosse um demonstrativo.
Já na demonstração, na Lei 6.404, ela aparece como uma informação complementar, né? Para subsidiar mais informações. Então, de qualquer forma, a lei ela define que deve ser elaboradas as notas explicativas e outras demonstrações que sejam necessárias para complementar a informação. Então, também está prevista pela Lei 6.404. Vocês viram que eu falei que a demonstração do valor adicionado só é permitida, só é obrigatória para as companhias abertas, então aquelas que têm ações na Bolsa de Valores. Então, essas precisam, né, são obrigadas a elaborar a demonstração do valor adicionado. Conforme eu falei lá no CPC, se a legislação federal é diferente, então, ela não seria obrigatória pelo CPC também, tá? Mas a empresa pode decidir se quer publicar ou não, mas se for aberta, tem que publicar. Além disso, a Lei 6.404 fala que as companhias fechadas com um patrimônio líquido inferior a 2 milhões de reais, elas estariam desobrigadas a elaborar a demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Então, teria essa possibilidade para as companhias fechadas, ou seja, aquelas que são sociedades anônimas, mas que não têm ações em bolsa. É uma opção, mas a gente vê que, de forma geral, as empresas têm elaborado a demonstração dos fluxos de caixa, porque ela tem um poder de informação bastante importante, como a gente vai ver no transcorrer aí da nossa disciplina. Bom, aspectos gerais que têm que ser observados e lembrados aí quando a gente trata das demonstrações contábeis, tá? Todas as demonstrações, no caso das sociedades anônimas, elas precisam ser auditadas, né? E auditadas significa contratar uma empresa de auditoria externa. A auditoria é uma função do profissional de contabilidade, tá? Mas a auditoria externa, ela é alguém de fora da empresa que vai avaliar o que a gente fez nas nossas demonstrações, né? Na verdade, é um contador avaliando outro contador, tá? Só que o auditor ele tem uma série de exigências em termos de qualificação, em termos de atividades continuadas que ele deve exercer além do que normalmente o profissional de contabilidade costuma fazer. Então, é um profissional mais dedicado à função de... ele não é um fiscal, né, mas ele é uma pessoa que controla mais, aprofunda mais alguns aspectos das normas contábeis para verificar se aquilo está sendo feito de forma correta. Então, o contador ele pode ser contador da empresa, mas ele pode ser auditor, né? Inclusive a auditoria externa é essa que é obrigatória, né, para as companhias. Mas a empresa pode ter uma auditoria interna para ajudar justamente para esclarecer e estabelecer algumas dúvidas, né, que se tenha, que contribuam de alguma forma para a gestão. Não esqueça que demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, elas devem ser assinadas pelo administrador da empresa e por um profissional habilitado, né? Tem que ter registro profissional, né? Um contador, para poder assinar, ele tem que ter registro profissional. Então, isso leva a obrigações, né? Então, ou seja, se o gestor que assina é uma pessoa que necessariamente não precisa ter habilitação profissional, ele precisa ser o dono da empresa, ele precisa ser o diretor e tal, o administrador, mas o profissional de contabilidade ele tem que ter registro, ele coloca o registro dele. Então, quando ele assina, ele avaliza. Tá? Se ele avaliza, se tiver errado, se tiver fraude, ele é responsável também. Tá? Não tenham dúvida que se tiver uma fraude, gerar processo, o profissional de contabilidade pode ser punido tanto pelo conselho como de forma pela justiça e até preso em alguns escândalos desses. O profissional de contabilidade é um dos primeiros a ter problemas, né? Então, tem que ter muita atenção e cuidado nisso. As companhias fechadas, né, elas são obrigatórias, ou seja, a seguir as normas contábeis, em especial os CPCs, tá? Porque a Comissão de Valores Imobiliários, que regula as companhias abertas e fechadas, elas também, a CVM está mais focada nas companhias abertas, mas ela também edita normas que devem ser seguidas pelas companhias fechadas.
Um aspecto muito importante é entender quem é que usa a contabilidade, né? Então, eu falo sempre que a contabilidade, ela não é só para o contador, não é só para o dono da empresa, tem muita gente que se interessa, né? Então, essa figura aí, ela mostra justamente todas as pessoas que de alguma forma, se relacionam com a empresa. Então, o empregado, ele tem interesse na empresa porque o emprego dele vai continuar a existir ou não em função justamente de ele manter, de a empresa estar bem ou não. Então, mesmo que ele não conheça tecnicamente as demonstrações, saber se a empresa está dando lucro, não está dando lucro, é interesse do empregado, então ele tem interesse, ele é um usuário da informação. Credores por empréstimo, nem se fala, né? O banco, ele só dá um financiamento se a empresa apresentar suas demonstrações com seus resultados. Então, ele é muito interessado nas informações contábeis, principalmente nas demonstrações. O mesmo acontece com o fornecedor, né? O fornecedor, nem todos exigem isso, mas eles, de uma certa forma, eles têm interesse nas informações contábeis da empresa para ver se realmente vão receber ou não, né? Então, eu digo que as demonstrações, muitas vezes, elas servem como um contra-cheque da empresa, né? Para mostrar se ela tem capacidade de pagamento ou não. Até mesmo o cliente tem interesse nas demonstrações, porque o cliente, mesmo que ele não seja não vá receber algum valor, ele muitas vezes ele tem interesse. Às vezes nós, empresa, né, quando estamos fornecendo para o nosso cliente, nós somos o único que fornece para ele. Se a nossa empresa estiver mal, talvez ele tenha problema. Então ele tem interesse nas demonstrações contábeis. O mesmo ocorre com o governo, porque os impostos, né, eles são calculados com base nas informações das demonstrações contábeis, né? Então, o governo também tem interesse nas demonstrações contábeis, né? O resultado da empresa vai gerar um imposto a pagar. Então, o governo tem muito interesse, né? Ele fiscaliza as demonstrações para ver se está sendo elaborado de forma correta, para ver se o recurso, se efetivamente, né, isso está se convertendo em imposto, né? O público em geral, ele tem interesse também nas demonstrações, só que, claro, não tem conhecimento, né? Mas ele tem interesse porque o público em geral, ele muitas vezes, por exemplo, aqui na cidade, uma empresa grande que esteja mal pode fazer com que gere muito desemprego e as pessoas em geral vão ser afetadas por isso. Então, mesmo que eu não tenha uma relação pontual com uma empresa, eu também posso ter interesse nessas demonstrações. E, por fim, os investidores, né? Os investidores, é claro, são os maiores interessados nas demonstrações contábeis, porque a decisão de manter ou não o investimento depende justamente dos resultados que a empresa tem, do lucro ou do prejuízo previsto, do fluxo de caixa que está sendo gerado, da capacidade de pagamento, tudo isso vai aparecer nas demonstrações contábeis. Ou seja, então, tem muita gente interessada na informação contábil decorrente das demonstrações. Por isso que ela precisa ser correta, precisa ser confiável, precisa gerar uma informação que realmente seja consistente. Por isso, né, é muito importante que se tenha muito cuidado na elaboração das demonstrações no que se refere ao que se chama as características qualitativas da informação contábil. Tá? Essas características qualitativas, elas estão no CPC, o framework da estrutura conceitual, né? Aquele que traz todas as informações sobre os preceitos básicos que a contabilidade deve seguir. E o CPC da estrutura conceitual, ele descreve algumas características fundamentais e de melhoria que devem ser seguidas pela empresa. Então, isso a gente tem que ter muita atenção também na hora da elaboração das demonstrações. As características qualitativas fundamentais são duas, né? É a relevância e a representação fidedigna. Ou seja, a informação tem que ser relevante para a tomada de decisão. Tá? Então, a gente tem que apresentar informações e registrar as informações de forma que elas tenham representatividade. A gente já falou isso um pouco antes, né? no outro vídeo. Né? A relevância está relacionada também
a gente ter cuidado, né, na informação que a gente está gerando, né? Então, não adianta colocar nas demonstrações coisas que não são importantes. A gente tem que estar, tudo tem que estar nas demonstrações, mas a apresentação mais sintética ou mais analítica das informações, ela está relacionada à relevância da informação que eu quero gerar. Tá? E a representação fidedigna, ela está relacionada a que a informação seja bem abrangente, ou seja, ela tem que ser completa, ela tem que ser neutra e ela tem que ser livre de erros, ou seja, a informação ela tem que ser relevante e completa. Tá? Não é porque um valor não é relevante que eu não vou colocar na demonstração. Ele vai aparecer, ele só não precisa estar destacado na demonstração se ele não é relevante. Ele vai estar na demonstração, vai manter ela completa. É aquilo que eu falei, eu tenho duas informações. Eu tenho um valor a receber de um cliente de R$1 milhão e um de R$1. Eu não preciso separar os dois, eu posso colocar tudo como um recebimento de clientes, porque o importante é que eu tenho R$1 milhão e R$1 a receber, né? Então, essa que é a questão. Ela tem que ser neutra, né? Para que a gente não possa, a gente não tente influenciar a informação, por isso ela precisa ser técnica. Sendo técnica, ela vai ser neutra, né? E ela tem que ser livre de erro, né? Por isso que eu falei lá no início, lá no encerramento do resultado, que a gente tem que conciliar as informações para que a gente não tenha esses erros. Para que essas qualidades fundamentais sejam verificadas, a gente precisa que algumas qualidades outras complementem essa informação. Né? Então, as qualidades de melhoria, elas servem justamente para dar essa condição de que as qualidades fundamentais fiquem mais consistentes. Então, as de melhoria são 4. Né? A primeira é a comparabilidade. A gente já falou isso também no outro vídeo, né? A informação precisa ser comparável, né? Então, para poder ser comparável, ela tem que usar as mesmas bases, né? Se eu mudar um critério contábil, eu tenho que mudar na demonstração para ela poder ser comparável, senão ela perde a capacidade de comparação. Ela tem que ser verificável, né? Falei que para poder representar de forma fidedigna, aquilo que a gente falou lá no início, ela tem que ser conciliada. Verificada quer dizer, se eu digo que no estoque tem tanto, tem que ter mesmo. Se eu digo que tem no caixa tanto, tem que ter mesmo. Então, eu tenho que poder verificar essa informação. E por fim, então, para encerrar, as outras duas últimas características é a tempestividade e a compreensibilidade. Então, tempestivo significa tem que ser atual. Não adianta trazer informação contábil atrasada. A contabilidade tem que estar em dia, né? Tem que ser tempestiva, senão não serve para tomar decisão nenhuma. E ela tem que ser compreensível. Tá? Compreensível não quer dizer que seja possível de ser vista, entendida por qualquer pessoa que não tenha conhecimento técnico. Não, não é isso. Não dá para fazer assim. Mas ela tem que ser pelo menos compreensível para que uma pessoa que tenha conhecimento técnico possa ler e repassar essa informação para o gestor. Tá? A compreensibilidade é ela classificar as informações de forma clara e concisa dentro do que a norma estabelece. Né? Ela não pode ser confusa, né? Para não atrapalhar, então, a tomada de decisão. Certo, pessoal? Essa é a segunda parte, né, das demonstrações contábeis, então complementando tudo aquilo que a gente falou na primeira parte, então vendo as demonstrações sobre o foco das normas, dos CPCs, e sobre o foco da lei federal e de todos os outros aspectos que envolvem o entendimento das normas contábeis. Valeu, pessoal, até a próxima, abraço.